parente próximo do tentilhão que aparece durante o dia. Não, ele só canta à noite. Ou só canta à noite. Bom, o Jungerson, então, ao concluir no final da fita, ele ouvia uma voz humana entremeando aquele canto de pássaros, que em tom abafado, em idioma norueguês, se dirigia a ele. Trata-se de canto de pássaros noturnos. Bom, ele disse, será que é um passante malicioso? Não havia ninguém no jardim. E como alguém se dirigia a ele norueguês, ele estava na Suécia. De onde veio aquela voz? Um mês depois, o fenômeno se repete, e 2 anos depois, o Jungerson resolveu declinar a atenção nessas investigações, porque inicialmente ele pensou que seu gravador estivesse com avaria, ou que tivesse lhe vendido uma fita viciada. Ele investigou e percebeu que isso era uma suspeita que não tinha fundamento, porque o fenômeno vinha se repetindo. Novas vozes humanas se entremeando ao canto de pássaros. Sintetizando de uma forma mais clara, 2 anos depois ele tinha próximo de 3.000 vozes gravadas. Mas por que isso acontecia só com Jungerson e com os tentilhões e os Ocorreu antes com outros pesquisadores. Isso foi em que ano? 1959. Eu sei, mas aí, quer dizer, ele tinha algum dom, alguma qualidade paranormal ou mediúnica para falarem no gravador dele? Teoricamente isso é um fenômeno físico, porque depois que o Jungerson convoca uma conferência internacional e publica um livro anunciando ao mundo o que havia descoberto, teve-se notícia que 2 outros pesquisadores, Raymond Bayles, mais ou menos nos anos 57 e o outro nos anos 36, haviam também gravado vozes humanas em tapes por processos semelhantes. Só que faltou o raciocínio científico de análise. Muita gente deixava para lá. Quer dizer, se a gente deixar um gravador ligado aqui a noite toda, quando chegar de manhã, vai ter a voz de alguém aqui? Há hoje uma série de tecnologia desenvolvida para isso. Há um sistema, que é o primeiro sistema de contato, chamado EVP, Electronic Voice Phenomenon, que é o contato por gravadores, de forma muito simples, utilizando o sinal livre de FM, ou então um gravador que reproduza gorjeios de pássaros. E você faz um acoplamento... Mas tem que ter gorjeio de pássaro na jogada? Teoricamente, você tem que oferecer algum recurso, algum material, para que os espíritos ou as consciências fora do corpo manipulem isso e coloquem no campo magnético da fita uma voz modulada, já que eles não possuem, teoricamente, uma garganta física para produzir a voz fonada como nós. Mas me explica, deixa eu ver se eu entendo isso aqui, Clóvis, né? Clóvis. Deixa eu ver se eu entendo. O gente põe o gravador em record, né? Record. Isso. Né? Aperta lá o REC e sai gravando canto de pássaro. Primeiro ele grava uma fita. Não, mas estou falando do Jungerson. O Jungerson, ok. Eles botaram lá para gravar. Ocasionalmente. O canto de pássaro, mas está gravando, não está reproduzindo. Isso, está gravando, exatamente. Quando ele ligou, reproduziu a voz em norueguês, dizendo para ele, isso aqui é um canto do pássaro noturno. Isso. Onde é que ele foi pegar esses sons para reproduzir? Porque você disse que tem que botar uma fita gravada, tem que rodar uma fita com ruído de pássaro. Não, isso hoje, se você quiser repetir a experiência de Jungerson para gravar vozes. Existem vários métodos, Jô. Não só pelo canto de pássaro, mas utilizando diodo, utilizando o sinal livre de FM depois que a rádio sai do ar. Outros modalidades. O EVP é apenas um sistema rudimentar. De FM, depois que a rádio sai do ar, você deixa ligado? E deixa uma fita. E há todo um processo de envolvimento que vai caracterizar essa possibilidade. Televisão é a mesma coisa? Não, televisão já é um complexo mais... Um filme Poltergeist, por exemplo, né? Tem aquele fenômeno da menininha que fica vidrada na televisão e acaba entrando em contato com os espíritos. Não sei se você viu esse filme, Poltergeist. Você deve ter assistido umas 5, 6 vezes, pelo menos. Não, nem tanto. Quantas? Uma vez. Uma vez. Bom, então tem esse fenômeno de comunicação. Como é que vocês têm... Eu sei que a gente tem fita que vai mostrar daqui a pouco, comunicações via televisão? Via TV. É o quarto sistema. Você tem o primeiro sistema, gravador. Segundo sistema, rádio amador, em 2 sentidos. Você dialoga com o espírito pelo rádio. Terceiro sistema, computador. E quarto sistema, que é o sistema Vidicom, que é pela televisão. A televisão é um televisor doméstico. Você coloca uma câmera, bota a TV no canal livre, utiliza uma lâmpada... No canal livre? Um canal... Não pode ser no Jô Soares 11h30, por exemplo? Aí você vai ver o Jô Soares 11h30. Bom, se num canal que não esteja transmitindo que não tenha sinal. Chuvisco branco. Você então usa uma lâmpada, um acessório de uma lâmpada infravermelha, uma ultravioleta, que tem, nesse caso aí, a característica de ionizar os gases atmosféricos. Um gravador VHS, no caso um vídeo, uma fita virgem,
coloca a câmera a 1,20 m de distância aproximadamente, e hoje os pesquisadores europeus, o Martin Wenzel, um engenheiro em telecomunicações da Alemanha, desenvolveu um equipamento que você acopla entre a câmera, o vídeo e a TV. Fecha em uma espécie de feedback, circuito fechado. Esse equipamento joga um sinal de luz na tela de TV, o tubo de imagem fica sensibilizado, então as imagens começam a se projetar das pessoas falecidas. Hoje uma série de personalidades renomadas e reconhecidas. O Einstein já parece que já... O Einstein, a atriz Romy Schneider... Juntos não? Não, em momentos diferentes. Não, é porque lá pode juntar tudo, qual é o problema. Eu tô vendo que o Wilson tá louco para falar aqui, cada vez que der uma pausa ele se adianta e a gente tá cortando ele. Fala, Wilson. Eu gostaria de salientar que essa técnica do EVP é muito simples e ela dá margem para uma série de outros fenômenos, como de interferência. Hoje nós estamos sendo bombardeados por ondas eletromagnéticas das mais diferentes procedências. Existem emissoras no ar e isso pode influenciar o equipamento, e um gravador, que embora seja um gravador de áudio, pode gravar vozes. Então não é um procedimento simples, tem que ver o conteúdo da comunicação, se é peculiar ao pesquisador. O procedimento de pesquisa básico é esse, no EVP. Se não é conteúdo peculiar, é muito difícil você tratar. O que quer dizer conteúdo peculiar? Por exemplo, a voz se dirige: Jô Soares, você tem que cuidar da sua saúde. É o peculiar a você. Mas não vai ter essa voz, que eu estou bem. Vamos supor que isso aconteça. Ou diga ao Clóvis alguma coisa referente a ele. Como o caso da fita de vídeo que nós vamos assistir, há uma comunicação e o ser que ali está se comunicando, se é que podemos dizer que é um ser, que existe até outras hipóteses, como a questão da mente, que poderia ser a mente que estaria criando, porém essa hipótese é mais reduzida do que a do que se chama na parapsicologia de agente teta. Por exemplo, na parapsicologia nós não usamos espírito, agente teta. Então quando eu me referi ao agente teta, é o espírito. Agente teta. É o termo usado na parapsicologia. Então esse ser, esse suposto agente teta, pronuncia o nome do pesquisador, meu caro amigo Senkowski. Senkowski, fala em alemão. O suposto agente teta, que no caso isso está tudo em análise ainda. Então quer dizer, como é que isto pode ser uma interferência de radiodifusão, sendo que a voz que ali está se manifestando está lhe pronunciando o seu nome, está lhe mandando uma mensagem, ou está, todo o conteúdo é muito peculiar à tua pesquisa. Eu só quero te perguntar o seguinte: não há procedimento científico nesse caso, né? Quer dizer, como? Nem em parapsicologia, nem em espiritismo, ou mesmo em parapsicologia, não chega a ser uma ciência, porque não repete, quer dizer, não há repetição de fenômenos utilizando as mesmas condições. Isso é uma questão de métodos. Isso é um método, quer dizer, a repetição do fenômeno. Agora, a ciência tem que estudar o fenômeno da natureza. Se o fenômeno na natureza não lhe permite essa repetição, não quer dizer que não é científico. Você tem que inventar um método. Mas qual é a sua definição de ciência? A ciência não implica na repetição do fenômeno nas mesmas condições? Não nas mesmas condições. Necessariamente? Veja bem. Vocês têm razão em citar desta forma. Não, agora, vocês quem? Eu estou falando sozinho. Ou não. Você está vendo alguém do meu lado aqui? Pelo amor de Deus. Eu digo você porque, veja bem, isso é um projeto público, essa pesquisa tem sido divulgada. Não é apenas a sua pessoa que aborda essa questão, por exemplo, de ciência. Isso todos os professores que porventura estejam nos assistindo ou vai nos assistir, vai abordar essa questão. A questão da repetição. Então, isso desafia realmente a parapsicologia e a coloca numa situação de fronteira com a ciência, embora os parapsicólogos defendam a hipótese de que é uma ciência, porque nós estamos averiguando com todo o critério e querendo identificar o fenômeno, qual a sua natureza, qual a sua procedência. Por exemplo, esse fenômeno que nós vamos assistir na fita de vídeo, tem 4 hipóteses para isto. Gostaria de... Fraude é a primeira hipótese que um parapsicólogo deve aventar. Interferência, que é o que eu acabei de citar, que pode ser perturbações, batimentos de ondas, conversões de ondas. A psicocinesia, que é a interferência da mente do pesquisador no equipamento. Lá. Cinesia é movimento, quer dizer, ele estaria provocando movimento nas cargas elétricas através da mente. E o agente teta. Então, em termos de ciência, o que nós temos que fazer? Processar inteligentemente essas hipóteses. A fraude, você não pode acusar ninguém se você não tem elementos consistentes. Aí que entra a questão de você repetir a experiência sob os seus critérios, sob os seus olhos.
que é o que nós queremos fazer no Brasil. Wilson, deixa eu só te interromper para dizer o seguinte, eu não estou aqui tirando a seriedade do trabalho dos parapsicólogos que se dedicam a esse tipo de experiência. Eu só estou apenas colocando que não é ainda a parapsicologia considerada ciência nos moldes tradicionais, exatamente porque muitas vezes não há repetição de fenômenos nas mesmas condições. É um equívoco essa afirmação, se você me permite, com todo o respeito à sua pessoa. Quer dizer que a parapsicologia, hoje em dia, é uma ciência. A sociedade, o que seria equivalente à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, existe uma instituição semelhante a essa nos Estados Unidos, credenciou já a parapsicologia como ciência. E isso, inclusive, deixou a parapsicologia norte-americana numa situação inconfortável, que a partir desse momento, os parapsicólogos norte-americanos passaram a evitar o agente teta, que é o espírito, para não causar polêmica. E eles procuram evitar isso de todas as formas. Por isso que, se nós formos consultar a parapsicologia norte-americana, eles atacam demasiadamente a hipótese da mente produzir o fenômeno. Eu vou pedir para a gente mostrar algumas imagens que o Wilson e o Clóvis trouxeram aqui para a gente ver. O que a gente vai ver primeiro? Vocês sabem que ordem vai ser? Estamos bem sabedor. Ali o pesquisador Klaus Schreiber, o pioneiro das investigações, um close nos equipamentos, sistema Vidicom e Spiricom acoplados. Ali uma imagem do grupo de Luxemburgo, ali o espírito da Hannah Buschbeck. Essa mulher morreu com 74 anos de idade e aparece ali com fisionomia rejuvenescida. Veja que a imagem tem uma certa nitidez, se fosse um parente nosso nós reconheceríamos. Agora uma outra imagem que é produzida também no grupo de Luxemburgo. Essa já é de Arnhem, uma cidade fronteiriça da Holanda, aí o Einstein, captada pelo pesquisador Klaus Schreiber. Aí um químico francês que morreu em 1881. Na época que ele viveu não existiam as películas cinematográficas, portanto ele não poderia ter sido filmado. Agora o Konstantin Raudive, falando em alemão. A primeira vez que a imagem e voz estão sendo transmitidas e recebidas simultaneamente. Olha a voz. Ele diz mais ou menos: boa noite, queridos amigos. Aqui vos fala Konstantin Raudive. O que vocês estão vivendo agora é uma hora histórica, tanto do lado de vocês quanto do nosso lado. Por ser a primeira vez que a imagem e voz estão sendo recebidas e transmitidas simultaneamente. Eu decidi transmitir de mim mesmo essa imagem, conforme agora me apresento, onde estou, do outro lado da margem do rio da eternidade. E aí ele saúda os colegas presentes na sala e adiante parabeniza pelas pesquisas, e isso acontece, diz ele, não somente porque vocês se esforçam, mas nós também nos esforçamos para isso. Ali uma outra coisa interessante, você observa que aparece um rosto do ângulo superior da TV. O pesquisador pensa que é um reflexo das pessoas que estão na sala. Então ele vai e apaga a luz, a imagem aparece com mais nitidez. Ali a Romy Schneider, veja como a imagem vai se formando de forma esquisita, sem explicação dentro das leis da eletrônica. Os pontos vão se fechando e ela se forma de perfil. Aí a Romy Schneider. Ali um sorriso de um gordo do além. Não falou nada, né? Ali um sorriso de um gordo do além. Talvez seja você amanhã. Eu amanhã. Eu espero que seja pelo menos depois da manhã. Brincadeira. Essa é uma senhora identificada pelo Klaus Schreiber como uma de suas parentas. Ali o Raudive, quando vivo com 38 anos, do lado esquerdo do vídeo, aqui na Terra. Agora, e do lado direito... Os dois de óculos, eles continuam a imagem dele do lado de lá. É uma forma de serem reconhecidos, né? Gostaria de fazer um comentário nesse sentido, que foi questionada essa questão do óculos. E a resposta que veio é que ele tem que se projetar da maneira com a qual as pessoas poderiam reconhecê-lo. Todos, por exemplo, nós estamos aqui levando de óculos, e tem pessoas que nós conhecemos essencialmente pela fisionomia usando óculos. Se ela aparece sem óculos, seria difícil um reconhecimento. Essa foi a própria explicação. Se eu tiro óculos, ninguém me reconhece mais. Jô, mas eu falei, tem pessoas que você reconhece bem com óculos. Você, por exemplo, tem uma expressão, a face, as suas características, um rosto grande. Agora, tem pessoas que têm uma certa fisionomia, como aquele cidadão que ali está. Me desculpe que a câmera não pode... O Tião, por exemplo, que muita gente... O Tião fica sentado assim, e muita gente pensa que é uma entidade que está sentada aqui. Talvez na verdade não é, ele é um dos melhores diretores de estúdio da história da televisão brasileira, apesar de ter essa carinha de entidade, cabelinho branquinho. Só precisa arranjar um cachimbinho, né, Tião? O que eu quero te perguntar é o seguinte, Wilson. Evidentemente que essas imagens que vocês mostraram não provam rigorosamente nada, correto? Porque... veja bem... Não provam rigorosamente nada, porque podem ser fruto de montagens, correto? A fraude. Agora, cabe esclarecer que
os pesquisadores que, no caso, participaram dessas pesquisas são pessoas idôneas, que nós temos que aventar a questão de fraude, porque é um compromisso que nós temos com a ciência. Agora, se você conhecer essas pessoas, como é o caso do Dr. Ernesto Senkowski, que é um doutor em física, engenheiro... Eu não vou poder conhecer, porque, infelizmente... Ele vem ao Congresso. Ele vem ao nosso Congresso. Ele está vivo, esse está vivo. Está vivo, vem ao nosso Congresso em Brasília, e todos estão convidados a participar desse Congresso, que nós fizemos questão de trazer esses pesquisadores ao Brasil. Eu só queria saber por que a pessoa, quer dizer, eu inclusive acredito piamente na vida após a morte, quer dizer, eu acredito na existência da alma com toda a minha fé e fervor. Agora, por que essa inutilidade das pessoas, depois de mortas, em vez de partirem para outro tipo de atividade, quer dizer, para planos superiores de manifestação, de produção, quer dizer, que não estão mais arraigadas aqui na vida terrena, ainda voltam para falar besteira pela televisão pra gente? Mas eles não falam besteira. Eles não falam nada de prático, quer dizer, não tem ninguém que chega e diga assim, olha, eu sou o Einstein, a cura da AIDS é essa aqui. Porque... Eu sou o fulano de tal, a cura dessa epidemia é isso aqui. Quer dizer, não há... Só falam abobrinha. Me perdoe dizer assim, mas realmente... Só falam abobrinha. Eu sou o fulano de tal, meus queridos colegas. Que bom que agora a gente pode se manifestar através do vídeo e do áudio com vocês. Estou aqui de óculos para que vocês saibam que sou eu mesmo. Eu quero responder e depois te dou uma parte. É um equívoco, porque numa pesquisa nos Estados Unidos... Mas qual é o equívoco? O equívoco é que o pesquisador passou informações técnicas até para aprimorar o equipamento, sugerindo até a troca de capacitores e transistores no equipamento, demonstrando conhecimento técnico-científico acurado. E outra, sugeriu até... Mas não é uma loucura, não é uma bobagem isso, meu Deus? Mas bobagem como? Se nós temos que aprimorar o equipamento, será que esses seres não estão tendo dificuldade de comunicação? Ou será que aparece uma televisão ligada... Não, eu lhe pergunto o seguinte, será que a humanidade está realmente madura para receber a informação chegando? Porque... Se ela tivesse madura, ela não precisaria receber informação nenhuma. Ela precisa receber informação exatamente para amadurecer. Vamos aguardar os fatos, então, veja bem... Fatos, por enquanto, não teve nenhum. Mas fatos... Não, Jô, veja bem. Quer dizer o seguinte, o que é mostrado aqui não é comprovadamente científico, é só isso que eu estou dizendo. Não, mas a comprovação em ciência é uma coisa esquisita. Veja bem, nem tudo que é provado é real, e nem tudo que é real é passivo de prova. Em ciência nós não falamos em prova, evidências. Esse fenômeno está evidenciando alguma coisa, e nós estamos atacando este fenômeno com essas 4 hipóteses. Agora, o senhor não pode dizer é fraude. Você não pode me chamar de você, que não tem o menor problema, não. Muito obrigado. Você não pode dizer é fraude ou é interferência psicocinesia. Não, eu não estou dizendo que é fraude, eu estou dizendo... Eu não estou dizendo nem que é fraude, nem que é agente teta, é a dificuldade nem da agente pesquisa. teta, nem beta. Eu estou dizendo que, por enquanto... Eu não vi nada que me provasse que realmente... Mas calma, nós não queremos nem provar nada, nós queremos chamar a atenção. Eu vou lhe passar a palavra. Então passa agora, fala, Clóvis. Olha, Jô, veja bem, primeiro você tem que entender uma coisa. Uma entrevista simples dessa, nós temos que resumir certas informações e o que trunca o pensamento. Isso viaja na Europa há 31 anos, há 3 décadas. Há um chorrilho de livros publicados. Os indivíduos que estão por trás dessas pesquisas não são somente parapsicólogos, são físicos, gente ligada à informática, engenheiros, gente ligada a toda a área das telecomunicações. Há todo um fervilhar disso no meio acadêmico. Há 52 títulos, escuta, há 52 títulos de livros publicados. Nós não estamos aqui com o interesse de dizer que isso é ou não é, é possível ou não é possível, isso é uma evidência científica. Por quê? Por quê? Veja bem, o número de resultados que está se obtendo hoje no mundo inteiro, em torno dessas pesquisas, é surpreendente. Na Inglaterra, um professor de economia da Universidade de Chester, só no seu computador, obteve 252 comunicações com pessoas falecidas. Vamos falar de computador, então, que é um assunto que a gente ainda não abordou. Como é que é feita a comunicação via computador? As primeiras aconteceram espontaneamente. Hoje já se desenvolveu alguma tecnologia, você tem um equipamento que acopla ao lado do drive do computador, sensibilizando um dos canais. Qual é o tipo de equipamento? É um circuito eletrônico que foi construído por orientação técnica de espíritos de engenheiros falecidos. Então você não pode dizer que esses equipamentos estão sendo introduzidos no Brasil, porque depois que nós fomos a um congresso internacional desse tema, com 830 pesquisadores na Suíça, e de lá viajamos para mais 5 países, visitando os institutos de pesquisa que já existem nessa área, e estamos trazendo essa pesquisa para o nosso país.
com a mesma seriedade e rigor que ela está sendo desenvolvida na Europa. Mas ainda não existe no Brasil. No Brasil está sendo desenvolvido os kits que está sendo desenvolvido através da gerência do projeto Transcomunicação Brasil. Como é que surgiu Brasil. a primeira comunicação via computador? A primeira comunicação via computador surgiu tão espontânea quanto o fê dos pássaros. O sujeito estava com o computador ligado. E de repente o computador começou a se autoproduzir. Aí veio um espírito e dizia se chamar Thomas Arden. Deu uma série de dados bibliográficos que foram possíveis ser pesquisados. Isso foi o resultado de um livro chamado Plano Vertical, publicado em idioma inglês, com recorde de vendagem dos Estados Unidos, e que está sendo traduzido para o idioma português. E dentre esses outros livros, nós resumimos um livro com o título Transcomunicação, que estamos lhe passando de presente. É o primeiro livro de idioma português a falar do assunto de maneira mais caracterizada. Clóvis Nunes, Transcomunicação. Que dá um resumo de como andam essas pesquisas do mundo, principalmente na Europa e em outros países, também nos Estados Unidos da América do Norte. Há vários organismos sendo instituídos, fundados, vários pesquisadores se acoplando. Hoje, somente na Europa, próximo de 5.000 pessoas investigam isso. E quase 20.000 pessoas no mundo inteiro. Agora eu gostaria de completar uma coisa para você. Você pediu provas. Mas prova. Veja bem, você não pediu, você sugeriu, que isso não prova nada. Eu acho que o espírito tem mais o que fazer. Não, mas escuta, você acha que é uma visão sua. Tem gente que pensa eu acho terrível, quer dizer, eu acho terrível a pessoa morrer para ficar tentando. Mas faz parte desses equipamentos. É o Einstein. Alô? Faz parte da formação religiosa sua. Você pensa assim, tem gente que pensa diferente. Veja bem. Olha, a gente vai ter que encerrar a entrevista, eu vou te pedir para resumir o fecho, porque a gente já estourou o tempo. Okay. O que você queria mostrar ali? Veja bem, como esse é um tema que nós não temos condições de abordar numa entrevista curta como essa, eu sugiro aos interessados que nos contacte. Nós vamos promover um congresso no Brasil em 92, no período da Páscoa, e depois deste congresso, que é para informar a sociedade de interesse, vamos fazer um simpósio específico só para pesquisadores, onde nós estamos fazendo a questão de convidar físicos, cientistas, inclusive da Unicamp, já concordaram em comparecer, integram inclusive o nosso conselho científico. O fato é o seguinte, esse fenômeno não tem explicação fácil assim não. Você não pode enquadrá-lo, falar, não, isso aí é a fraude. Não, mas eu não estou explicando, então, nem enquadrando. Pois é, deixa eu só resumir, só concluindo, te passo a palavra. O que nós pretendemos? Pesquisar, não queremos negligenciar esse fenômeno, por trás disso pode existir algo importante para a humanidade. Vamos pesquisar criteriosamente. Nosso projeto prevê 10 anos de pesquisas sistemáticas, com um congresso internacional a cada 2 anos para avaliar os resultados. Aqueles que tiverem interesse em participar de um projeto como esse, sintam-se à vontade. Me dá aqui o papelzinho para eu ler no ar aqui. É em Curitiba? Curitiba é o gerenciador do projeto. Olha, projeto Interpsi CXP... Caixa postal. Caixa postal. Eu pensei que era algum código, desculpa. Caixa postal 18060, CEP 80881, Curitiba, Paraná. E eu estou, então, conversando aqui com o Clóvis Souza Nunes e com o Wilson Pickler sobre esse assunto tão fascinante que daria mais do que um bate-papo, daria vários bate-papos a respeito da comunicação dos agentes tetas, é isso? Eu poderia concluir. É uma hipótese, existe outra. Nós achamos que essas pesquisas estão nascendo como foi o fonógrafo de Edison, com todo o rudimentarismo que as pesquisas que deram grandes contribuições à humanidade passaram. Os espíritos estão trabalhando no desenvolvimento desses equipamentos e cremos nós que a descoberta desse equipamento é muito mais importante à civilização humana do que a ascensão do homem ao espaço cósmico. Porque traz uma revolução maior do que as telecomunicações e os seus satélites e traz uma revisão total nos paradigmas sociais, se ficar demonstrado que é possível a alma dos homens que perderam os corpos falar com todos nós que vamos morrer um dia. Porque a ciência não prevê. Agora a gente vai ter que encerrar porque senão... Está ótimo. Fica para uma próxima oportunidade, quem sabe, né, de uma outra forma. Não, agradeço imensamente a oportunidade que tivemos. O assunto vale vários papos, não vale um só. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a você, Wilson Pickler, e ao Clóvis Souza Nunes. Daqui a pouco a gente...